Olá e bem-vindo a esta sessão. A lei da atração. Raymond Holliwell disse que desejar é esperar, esperar é alcançar. Bob, eu tenho uma história que eu quero compartilhar aqui que se encaixa perfeitamente com essa lei. Levei minha neta, ela tem 7 anos, para a Disneyland e para a Adventure na Califórnia, e ela é uma pequena aventureira e ela viu uma montanha-russa que ela queria andar, uma grande montanha-russa gigante que vai de 0 a 60 em 4 segundos com grandes laços, e ela queria andar nessa montanha-russa. Eu sinceramente estava esperando que talvez ela fosse um pouco baixa demais, mas quando chegamos lá ela estava alta o suficiente e então ela disse que queria andar nisso, queria andar nisso. Então entramos na fila, era uma espera de 30 minutos, depois de apenas 5 minutos na fila, ela se virou e disse, estou sentindo um pouco estranho na barriga, não tenho certeza se quero andar nisso. E eu disse a ela, bem, você não precisa andar nisso, tudo bem para mim, pegaremos essa saída. E então ela disse, bem, vovó, como você faz para se convencer, para que a parte de você que quer vencer possa superar a parte de você que tem medo de vencer? Como você faz para se convencer para que você possa ter o que realmente deseja em vez de ter medo e deixar que isso atrapalhe? E eu pensei, que pergunta ótima, não só para uma criança de 7 anos, mas para todos nós. Como fazemos para nos convencer para que o bem que desejamos possa estar em nossas vidas? E é sobre isso que essa lição trata. Acho que é exatamente assim que Raymond Holliwell abre essa lição. Ele disse que a lei subjacente que regula o suprimento no mundo dos efeitos tem 2 fases importantes, uma é o desejo e a outra é a expectativa. E ele disse que essas atitudes mentais representam linhas de força atrativas, a primeira sendo a fase positiva da lei e a segunda a fase negativa. Ambas as fases devem ser cumpridas para obter os melhores e maiores resultados. A primeira fase do desejo abrange um processo positivo de atração, ou seja, quando o indivíduo deseja ardentemente algo, ele estabelece uma linha de força que o conecta ao lado invisível do bem desejado. Caso ele enfraqueça ou mude seu desejo, essa linha de força específica é desconectada ou perde o objetivo. Mas se ele permanecer constante em seu desejo ou ambição, o bem exigido é realizado mais cedo ou mais tarde, em parte ou em sua totalidade. O princípio envolvido é que você não pode desejar algo por muito tempo sem que ele já exista, se não em forma, então em substância, e o desejo é a força motriz para fazê-lo se manifestar em aparência visível ou efeito físico. Bem, existem milhões de níveis de vibração com base na lei da vibração. Existem milhões de frequências, então tudo está em uma frequência ou outra. Quando desejamos algo, o que fazemos é nos colocar na frequência desse bem. É como um rádio, você sintoniza a sua estação de rádio e obtém a música ou o programa nessa frequência específica. Bem, quando desejamos algo, colocamos nossa mente na frequência do bem que desejamos. Portanto, o desejo nos conecta. Ele diz que não adianta desejar uma coisa se você não a espera, nem que seja em parte. O desejo sem expectativa é um mero desejo inútil ou sonho. Você simplesmente desperdiça muita energia mental valiosa fazendo isso. O desejo nos coloca em contato com o mundo interior das causas e nos conecta por meios invisíveis à substância da coisa desejada. E então a expectativa contínua é necessária para trazê-lo para a realidade em sua vida, assim como a ação de atração da gravidade no reino físico. A expectativa é uma força atraente da mente que age no reino invisível. Acho que isso começa quando somos pequenos. Não somos ensinados ou programados para esperar que o bem que desejamos aconteça. Não é para nós, ou um ditado muito comum é bom demais para ser verdade, o que é uma declaração absolutamente ridícula. Como algo pode ser bom demais para ser verdade? Mas fomos ensinados a não esperar grandes mudanças em nossos resultados. Em vez disso, esperamos pequenos aumentos incrementais e se temos um emprego é apenas quando estamos no favor de quem toma as decisões. No entanto, quando usamos a metáfora do rádio, esperamos uma mudança dramática na programação ou na experiência ao mudar de um canal para o outro. E se pudermos apenas manter essa metáfora em mente, que se pudermos estabilizar a frequência do nosso bem desejado em nosso estado de sentimento, assim como em nosso estado mental, nos tornaremos muito mais atraentes e o tempo se encurta, não leva muito tempo quando estabilizamos essa frequência. O que você acabou de mencionar é realmente uma chave importante, como você disse antes, é enorme. O que você acabou de dizer é enorme, não apenas use isso como uma metáfora, vamos entender o princípio que governa isso e perceber que o mesmo princípio governa o que fazemos em nosso pensamento e como atraímos coisas em nosso pensamento. Eu tive a oportunidade de encontrar Nelson Mandela uma vez e apenas alguns anos atrás e entregar a ele um prémio da paz Gandhi e ele contou uma história sobre como, quando ele estava na prisão, depois de ser informado de que seria condenado à prisão perpétua em trabalhos forçados por ter lutado pelo fim do apartheid. E no começo, tudo o que ele conseguia pensar era que seu bem nunca iria acontecer. Sua meta nunca iria acontecer. Ele encheu sua mente com pensamentos de que nunca aconteceria, que nunca aconteceria, que nunca aconteceria. E então, um dia,
Ele disse que foi como se um feixe de luz pousasse em um campo árido. O pensamento veio, talvez ainda seja possível. E ele nutriu esse pensamento. Ele começou a se alinhar com esse pensamento e incorporar esse pensamento. E então ele pensou, talvez seja assim enquanto isso acontece. Conforme ele começou a sustentar o pensamento, talvez estar na prisão tivesse um significado para o fim do apartheid ou para seu bem desejado. E todos nós que ouvimos essa lição temos um bem desejado agora em mente na ausência física de sua presença. Começamos a praticar a relação com sua presença em uma frequência de ser que já está presente apenas em nossa mente, mas pela nossa expectativa, ela precisa se manifestar em forma. E ele começou a pensar, está assim enquanto acontece. Estar aqui faz parte disso. E ele disse que, uma vez que chegou a essa frequência, a ideia de escrever cartas veio até ele. Foi através da escrita de suas cartas que a mídia americana pegou as coisas e o resto da história você já conhece. Mas tudo começou com um homem na prisão se recusando a sucumbir à circunstância e abrindo sua mente para se juntar ao seu bem desejado, combinando isso com sua tonalidade de sentimento e, a partir disso, respostas e soluções começaram a surgir. Contar essa história me lembrou uma história que eu compartilhei há muito tempo em um programa de rádio. Eu costumava escrever esses programas de rádio o tempo todo, e eu estava voando sobre o Kentucky e estava o suficientemente baixo para ver o chão, mas alto o suficiente para que tudo parecesse pequeno. Eu olhei para baixo e vi as casas, elas não pareciam nem tão grandes quanto as casas em um tabuleiro de Monopoly, e eu estava pensando como elas pareciam insignificantes em relação ao todo do esquema das coisas lá de cima no avião. E então, eu pensei nas pessoas que passam por coisas às vezes apenas para poder dizer que são donas do pequeno pedaço de terra, quando, na verdade, elas nunca o possuem. Ninguém pode possuir a terra, pensamos que possuímos a terra, mas na verdade a terra nos possui. E ao mesmo tempo que esses pensamentos passavam por minha mente, eu pensei em um provérbio persa sobre um inseto em um tapete. A história diz que é um inseto que está rastejando em um tapete e as cerdas de lã se erguem como árvores gigantes ao seu redor. Quando ele passa por uma cerda de lã, ela bate nele, e o inseto está sempre tentando passar entre essas cerdas para chegar a uma migalha que alguém deixou para comer. E as cerdas de lã se erguem acima dele como problemas gigantes. Agora, se o inseto pudesse se elevar acima do tapete e olhar para baixo, ele veria que o que concebeu como problemas faz parte de um plano de tecido lindo. Mas o inseto não pode ver isso. E você sabe que muitas vezes vivemos como um inseto em um tapete. Mandela estava vivendo como um inseto em um tapete, ele estava apenas olhando para os problemas que o cercavam. Mas quando a luz veio até ele e ele se elevou acima do tapete, Don Blanding chamou isso em um poema de visão de Deus, e então ele veria que os problemas faziam parte de um plano de tecido bonito. É assim que é a nossa vida, então, em vez de vivermos como um inseto em um tapete, devemos operar com a visão de Deus, e quando fazemos isso, começamos a ver como a lei da atração realmente funciona em nossas vidas. Como todos sabemos, muitas pessoas desejam coisas boas que elas nunca esperam nem fazem nenhum esforço para alcançar, e devemos nos perguntar por que faríamos isso. Acho que a resposta é o condicionamento ruim e precisamos mudar isso. Em seguida vem a aplicação, que é o teste de adequação, porque o conhecimento de tudo isso tem pouco valor se não for usado para fins práticos. Aqui está um método simples no início para usar o poder da mente para aumentar a quantidade de bem em nossas vidas em conformidade com a lei. Forme uma imagem mental clara e bem definida do que você deseja. Não especifica a forma específica ou como isso acontecerá, mas deseje firmemente e suavemente a maior quantidade de bem nessa direção. Evite um estado mental tenso ou qualquer condição de tensão ou ansiedade. É melhor fazer a visualização mental talvez quando estiver em momentos tranquilos e em um estado de repouso mais tranquilo. Mas deixe a ideia ou o plano do bem desejado desdobrar-se em uma imagem mental viva, de maneira semelhante como se fosse uma imagem em movimento em uma tela. Não force o pensamento, a pressão causa congestão e confusão. Quanto mais calma e pacífica estivermos, melhor serão os resultados. Portanto, a coisa principal aqui é manter o pensamento e, em seguida, continuar a nutrir o desejo ou a vontade com uma convicção calma e confiante de que o que você busca virá e também que o que você busca já está aqui, está aqui, está aqui onde você está, apenas em uma frequência diferente, e conectar-se a isso realmente o traz para o tempo. Se ligarmos isso ao que estávamos falando ao momento, acho que Hollywood nos deu algumas boas instruções. Ele diz que só devemos desejar aquilo que irá computar nossa vida e torná-la mais plena e feliz, e também aquilo que nos permitirá ajudar os outros a alcançar uma condição melhor e mais feliz. Devemos ter como meta ser normais em nossos desejos e usar a inteligência com a qual Deus nos dotou para discriminar entre desejos racionais e irracionais. Você vê, esse é um ponto sobre o qual você poderia falar por muito tempo, sim, o que é racional e o que é irracional. Os irmãos Wright eram irracionais no que diz respeito às massas,
mas eram muito racionais em seu próprio pensamento. Então, o que temos que fazer é diferenciar entre o que outras pessoas pensam e esperam e o que pensamos e esperamos. Se pudermos ver isso em nossa mente, então sabemos que podemos fazer isso. Isso é racional para nós, pode ser irracional para outra pessoa. Agora, o desejo inato do seu ser é por harmonia, satisfação e abundância. Essas condições serão obtidas cada vez mais em sua vida à medida que você viver em conformidade com a lei e esperar constantemente um aumento contínuo de bens como evidência de sua fé crescente na sabedoria e suficiência do grande manancial de todo o bem. Isso é porque eu estava mencionando que eu tinha problemas quando comecei a realmente entender isso e, é claro, isso durou muito tempo porque eu nunca entendi que estava lidando com uma fonte infinita de suprimento. Eu só sabia que havia muito mais do que eu tinha porque eu podia ver muitas pessoas com isso, e, é claro, eu tinha o desejo de ter mais. E, portanto, a partir de uma perspectiva racional, se você fez isso e estava a caminho, então por que eu não conseguiria? Esse pensamento passou pela minha cabeça. Mas o que estamos falando aqui é que você nem precisa se governar pelo que vê outras pessoas fazendo. Você pode ir bem além disso, como os Edmund Hillary e os irmãos Wright e os Edisons não têm nada a mais do que você e eu não temos a nosso favor, e queremos entender isso realmente. Mary, você estava falando sobre a mente como um ímã, como tal, atrai tudo que corresponde ao seu estado predominante. Tudo o que imaginamos em nossa mente, tudo o que esperamos e pensamos, tende a trazer para nossas vidas as coisas e condições que estão em harmonia com isso. A ciência provou de forma convincente a existência e a constante operação da lei da atração mental. Por esse motivo, cada um de nós deve ter o máximo cuidado com o que e como pensamos, porque nossa atitude mental predominante é a principal causa de quase tudo o que entra em nossas vidas. E quanto mais compreendemos essa verdade, mais cedo começaremos a melhorar nossas vidas e progredir. Acho que todos nós acreditamos nisso agora. Isso pode ser novo para você. Quando Marconi sugeriu que existiam ondas invisíveis que transmitiam som, ele foi internado em um instituto mental. A ideia de que estamos operando em uma vida que é visível e invisível, que existem leis físicas e leis da mente e do espírito. Se você está se perguntando se isso é verdade, teste isso. Coloque sua mente em harmonia com o bem que você procura e deseja, comece a esperar e observe se você não começa a experimentar ideias, coisas começam a acontecer e as pessoas dizem coisas que estão em harmonia com o seu bem desejado. Você já decidiu que quer comprar um carro vermelho e de repente começou a ver carros vermelhos. Você já esteve com fome e, ao andar pela rua, o que você vê? Você vê comida. Existe um princípio em jogo que nos atrai para onde está nosso interesse e nosso desejo. Portanto, quando colocamos um desejo e temos uma expectativa, comece a perceber que essa lei foi posta em ação por meio de sua prática e você pode esperar que você aprenda que isso funciona e funciona todas as vezes. Gosto da maneira como Holliwell colocou isso. Ele disse que a lei da atração age ao longo das mesmas linhas da lei da gravidade. É definida e exata. E veja, se você violar a lei da gravidade, você vai pagar por isso. Não é estranho que treinemos as crianças a trabalhar em harmonia com essa lei, e essa é a única lei que conheço com a qual realmente treinamos as crianças a trabalhar em harmonia. Se um bebê rastejar ao longo de uma sacada de 10 ou 15 andares de um prédio, ele vai cair, se machucar ou morrer. Ninguém culpa a lei. Todo mundo culpa o pai ou o responsável que deveria estar vigiando aquele bebê. Mas todos sabem que qualquer coisa mais pesada que o ar será atraída para o centro do mundo. Bem, se começarmos a entender as leis, vamos saber que a única coisa que pode ser atraída para nós é aquilo que vibra em harmonia conosco. Claro que é assim que funciona. A lei da atração está sempre funcionando como uma lei secundária da verdade. A lei da vibração é a verdade e a vibração em que você está dita o que você vai atrair. Você já ouviu a lei expressa em ditados como diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, ou semelhante atrai semelhante, ou coisas iguais são iguais entre si. Os pensamentos e ações das pessoas atraem para elas pessoas do mesmo tipo e da mesma espécie. Se você olhar para áreas de bem-estar, encontrará quase todos os beneficiários do bem-estar são da terceira, quarta ou quinta geração de beneficiários do bem-estar. Eu costumava ir para uma prisão de segurança máxima no Canadá um sábado por mês, fiz isso por cerca de 5 anos, então consegui entender um pouco a psicologia dos prisioneiros. Eles estão pensando em crime e esperando voltar. O guarda sempre diz quando o prisioneiro sai da prisão de segurança máxima, você vai voltar, e eles respondem dizendo para ele não segurar a respiração, mas eles sabem que vão voltar. O guarda não é o único que sabe que eles vão voltar, eles sabem que vão voltar de 85 a 90 vezes em 100 vezes. A taxa de reincidência é ridícula, mas é verdade. Os pássaros da mesma plumagem andam juntos. Eles estão entre criminosos, sobre o que eles falam. Sobre crime, porque eles falam de crime.
Porque é isso que eles estão pensando, é isso que eles têm em comum, eles mantêm esse tipo de vida e vão para onde as pessoas que mantêm esse tipo de vida vão, eles são atraídos para pessoas como eles. Hollywood então nos diz que não é incomum ver na vida aquilo que mais nos interessa e passar cegamente por aquilo que tem pouco ou nenhum interesse. É aqui que esse simples exercício, que muitos de nós podem não estar fazendo corretamente. Podemos estar tão interessados em coisas que não são prósperas, alegres e saudáveis, que passamos exatamente pelas coisas que mais desejamos e ignoramos os meios para nossa saúde e prosperidade. Ao darmos tanto interesse e atenção às coisas que são de pouca importância, seja por hábito ou ignorância, deixamos de atrair as coisas maiores que estão à nossa volta. As pessoas são atraídas para jornais, são atraídas para as notícias, porque estão em harmonia com o que está errado no mundo. Se jogassem fora os jornais, desligassem as notícias da televisão e pegassem algo assim e começassem a estudar, sua vida inteira começaria a se transformar muito mais rápido. É muito fácil para as pessoas se deixarem entrar em uma rotina e sempre é uma rotina mental antes de ser uma material. Quando encontrei essas ideias pela primeira vez, eu estava não apenas em uma rotina mental, mas também em uma rotina material. Eu tinha passado por uma experiência na minha vida e o pensamento tóxico que eu tinha empregado e focado por um período de tempo se manifestou de forma física. Eu tinha um corpo tóxico, na verdade, me disseram que eu poderia nem mesmo sobreviver e uma mulher entrou no meu quarto de hospital e me apresentou essas ideias e comecei com uma experiência de cura que mudou drasticamente minha vida. E me tornei tão interessado nessas coisas, interessado nessas leis, interessado nessas ideias que comecei a ver que em todo lugar existe evidência das leis sobre as quais estamos falando. Comecei a ser como uma esponja sedenta na área de religião mundial e filosofia e misticismo antigo e religiões mundiais e tudo isso e comecei a ver que é um fluxo subterrâneo de verdade que percorre todas as grandes religiões, todas as grandes filosofias e até mesmo a ciência hoje é uma época tão emocionante que a própria ciência está mostrando o que os místicos disseram por milhares de anos. Essa lei da atração não é uma lei nova e não é uma nova compreensão. Pode ser nova para nós e a prática de seu poder em nossas vidas pode ser nova. E não importa em que ponto estejamos em nosso ciclo de crescimento, há uma oitava inteira de poder esperando por cada um de nós à medida que nos harmonizamos com essa lei da atração. Então, Hollywood nos dá 3 passos de prática para encerrar essa sessão específica sobre a lei da atração. Ele diz que, quando você ora por uma coisa e depois teme e duvida que a receberá, você desativa suas forças mentais e pode atrair apenas o que os pensamentos menores acreditam e esperam. Um médico proeminente foi questionado porque ele conseguia alcançar casos que outros haviam falhado em alcançar. Ele disse que nunca esperava que um paciente estivesse irremediavelmente perdido. Ele vai mexendo a vara, em minha mente por alguma ideia do que tratar, e, às vezes, essas ideias são muito simples ou estranhas, mas, no momento em que algo dentro de mim se encaixa, eu o aceito e o uso. Ele disse que nunca deixou de ajudar um paciente quando eles esperavam firmemente por sua recuperação. E Hollywood continua dizendo que quando carregamos nossos pensamentos com tanta firmeza com a ideia de que não existem fracassos, então esperamos o sucesso. Agora isso não significa que não haverá fracassos aparentes, quer dizer, algo que acontece que consideramos um fracasso, mas quando temos uma compreensão mais ampla, uma visão maior e mais harmonia com a lei da atração, o que entendemos é que tudo o que acontece pode ser usado para o bem maior. Na verdade, aquilo que parecia um fracasso e, na época, parecia um fracasso, da perspectiva correta é uma informação. E essa informação utilizada adequadamente se torna parte do nosso sucesso esperado e do que esperamos. Quando fazemos isso, nossa mente se fortalece com nossa convicção e, como um imã, atrai para nós por meio do princípio mantido o que quer que seja o desejo mais importante no momento. Uma ideia bonita, uma lei bonita. Está funcionando em sua vida o tempo todo. Sou Bob Proctor e Mary Morrissey, obrigado.